Fala pessoal, beleza? Cara, eu não consegui gravar o vídeo ontem, né, de Vasco 2 Corinthians 0, mas tô gravando agora de manhãzinha, agora é 7 e pouco da manhã. É... Mano, vocês já passaram por algum tipo de situação de afogamento na vida de vocês, mano? Cara, é foda, né? Tipo, é o sentimento que eu tenho vendo o jogo do Corinthians, né? Você tá com medo ali na água, se debatendo, tá nervoso, né? E, enfim, você vai perdendo ali a esperança e a força também, né? Que você, tipo, como você tá nervoso, você não calcula os seus movimentos da maneira mais inteligente possível, né? Você gasta energia se debatendo, né? Você sente cãibra e tal, né? E você tá se afogando ali. Enfim, é foda, né? Você precisa de ajuda externa, né? Porque você não vai conseguir se concentrar ali pra se salvar, né? E aí você vê no jogo do Corinthians, você, além de você ver o time nessa situação, né? Você também, né, se sente dessa forma, né? Peraí. Se sente dessa forma, né? Tipo, vendo o jogo, né? Tipo, é desesperador, mano. É desesperador e é a forma como eu me vejo vendo os jogos do Corinthians, né, cara? Eu acho que a palavra, no momento, assim, ó, 10 de julho, 11 de julho, Corinthians zona de rebaixamento com 12 pontos aí, acho que a palavra é medo, cara. Mais do que tudo ali. Tô sentindo medo do rebaixamento, né? Eu sei que a gente precisa se concentrar, precisa ter nervos ali frios, né? Ter a cabeça fria ali para tentar tirar o Corinthians dessa situação, né? Principalmente a diretoria do Corinthians, que eu vejo, que a gente vai comentar sobre, né? Que eu vejo que não tá aparecendo o caso, sempre decisões ruins atrás de decisões ruins, tá ligado? Como, por exemplo, ir atrás do Balotelli. Tipo, cara, nada a ver, sabe, mano? Tipo, por vários motivos, sabe? A gente já tem dois centroavantes no elenco. Ah, Felipe, mas não são bons. Não são bons. Mas aí você vai trazer um terceiro centroavante, os caras tudo com contrato longo, o Yuri e o Pedro Raul, você vai trazer mais um com um contrato longo também. O Corinthians precisando de diversas peças ao redor do campo, você vai trazer mais um camisa 9 que tipo não consegue jogar também, que já é veterano, tem caso de problema extracampo, sabe, mano? É uns negócios assim que tipo não tem nem pé nem cabeça, sabe? Primeiro eu vi, achei que fosse aqueles casos tipo Drogba, né? Aqueles casos tipo Cavani, né? Luis Soares, né? Que não ia passar de rumor, né? Mas não, parece que conversaram, né? Fontes interessantes aí falaram que o Augusto pessoalmente falou com o Mário Balotelli. Cara, que porra é essa, mano? Aí sei lá, mano, é desesperadora a situação do, do Corinthians, né? Ao mesmo tempo, pessoal, ao mesmo tempo, pra quem tá vendo esse vídeo, né? Eu peço encarecidamente aí que não desista do time, cara. O Corinthians precisa mais do que nunca da fiel torcida. Eu sei que todo mundo que torce pro Corinthians, pelo menos 90% aí tem essa característica, né? Senão por que ele torcer pro Corinthians, né, cara? De não desistir, de estar junto com o time nos piores momentos. Mas se puder, vamos pra Neoquímica Arena contra o Criciúma. A gente precisa apoiar, precisa estar junto, precisa estar unido aí, porque vai ser a única forma de salvar esse time do rebaixamento, né? A gente precisa estar lá pra ajudar o Corinthians, né? O Ramon aí foi oficializado no Corinthians, né? Vai ter praticamente uma semana aí pra treinar o time pra pegar o Criciúma, né? O que não é muita coisa, porque o cara vai acabar de chegar, vai se adaptar e tal, né? Embora ele já conheça o futebol brasileiro. Mas ele precisa fazer algumas coisas urgentes, né? O Corinthians não tem padrão tático nenhum, então ele vai precisar dar o mínimo de organização, ele vai precisar buscar essa vitória de qualquer forma, e principalmente acho que ele vai ter que recuperar a confiança dos atletas, né? Que assim, embora o Corinthians, eu vou falar sobre o jogo aqui, embora o Corinthians não produza nada, não faça nada, não é um time tão ruim, tipo assim, não é que ele seja um super time, mas não é um time tão ruim pra ofertar o que vem ofertando, cara. Você vê que é muita decisão errada, é muita falha assim mínima, tá ligado, mano? Enfim, coisas que não acontecem que minimamente deveriam estar acontecendo no time, entre outras coisas, né, pessoal? Eu ia falar outra coisa também aqui que eu acho que eu acabei esquecendo aqui, vendo falando aqui nessa questão
do Ramon. Ah, lembrei. Me irrita muito a postura do Augusto, da diretoria do Corinthians atual, de não ter definido o técnico mais rapidamente, né, cara? A gente perdeu 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que muita gente fala, né, que é sempre jogo a jogo o Campeonato Brasileiro, eu tenho uma percepção um pouco diferente do que é o campeonato, né? O campeonato às vezes é dividido em pelo menos 2 ou 3 blocos, né, durante a temporada, né? E aí você precisa identificar a força do seu time durante o campeonato. Isso não vai de acordo com a grandeza do time, tá? É óbvio que a gente queria ver o Corinthians disputando todos os campeonatos, mas aí quando começa o jogo, os jogos, né, você vê com qual nível que tá seu time, né? E aí, dependendo do nível que tá seu time, o que ele vai fazer durante o Campeonato Brasileiro, tem algumas partidas que elas são chaves para você conseguir vencer ou até não deixar o adversário vencer, né? Você pode até me falar, cara, mas 3 pontos são 3 pontos contra o Criciúma e contra o Palmeiras. De fato, cara, de fato, 3 pontos são 3 pontos. Mas hoje, o Corinthians tem mais chances de vencer o Palmeiras ou vencer o Criciúma? A resposta é meio que fácil, né, de entender, né? Então, assim, um dos adversários que na minha cabeça eram acessíveis para o Corinthians tentar, pelo menos, empatar nesse Campeonato Brasileiro devido à atual situação, era o Vasco da Gama, né? Então, assim, é um time que você deveria ter, está com tudo completo ali para assegurar esses 3 pontos. No caso, o Corinthians vinha fazendo 6, 4 pontos aí todos os anos, né? Em cima do Vasco, né? No ano passado, inclusive, livrou a gente do rebaixamento. Esses resultados, né? O Corinthians venceu 2 vezes o Vasco, né? Fez 6 pontos. Dos pouquíssimos pontos que o Corinthians fez no ano passado, né? Enfim, o Vasco tá melhor no campeonato, já estava na tabela, né? Tinha conseguido, acho que 2 ou 3 vitórias seguidas, né? Agora mais uma. Mas não deixa de ser um time bastante limitado, né? Pra quem viu o jogo ontem sabe do que eu tô falando, né, pessoal? Enfim, já vou entrar no campo de partida, né? Mas, sei lá, mano, a gente já perdeu ponto com o Juventude, já perdeu ponto com o Atlético Goianiense, a gente venceu a Vitória do jeito que venceu. Contra o Criciúma vai ser outra guerra, mano. O Corinthians precisa estar completamente fechado e entendido que precisa vencer esse jogo, né? Enfim, vamos falar do jogo, né? Já falei do Ramon, já falei do Augusto, já falei aqui do meu sentimento vendo esse time em campo, né? Já falei da questão do jogo a jogo, que não é bem assim no Campeonato Brasileiro, né? O Larussi aí foi a campo com o Donelli no gol, na lateral direito o Mateuzinho, a dupla de zagueiros Félix Torres e Kaká, na lateral esquerda o Matheus Bidu, que aparentemente ganhou a vaga do Hugo, né? O Larussi tentando mexer em alguma parte do campo, né? O meio campo ficou por conta de Ranielli, Breno Bidon e Coronado, né? O Garro estava suspenso. Na ponta direita o Romero, na ponta esquerda o Wesley, no comando do ataque o Yuri Alberto. Cara, como é que foi o jogo? Como é que foi o primeiro tempo, né? É o tipo de jogo que, pra quem não vê muito dos 2 times, né? Até parece que foi até um jogo movimentado, né? Corre pra cá e corre pra lá, né? Tipo, caramba, os 2 times não estão tão maus assim, né? Só que, mano, pra quem vê os jogos do Corinthians, principalmente, né? Você vê que, mano, cara, é a escória ver o time do Corinthians jogar, né? Ele é frágil lá atrás, não oferece perigo lá na frente, tá ligado? Às vezes tem espaço e não consegue fazer porra nenhuma. E por isso que eu falo que os 2 times é ruim. O Vasco é um dos poucos times ali que eu vi que o Corinthians jogou esse ano, que ele dá bastante espaço, deixa jogar, sabe? Comete muitos erros também, né? Enfim, e eu vi assim, cara, dá pro Corinthians ganhar hoje, né? Como sempre é contra o Vasco nos últimos anos, né? O Vasco que também tava uma bagunça, né? Agora tá melhorando aí. Mas era uma das coisas que dava pro Corinthians vencer, porque um dos times que dava pro Corinthians vencer, porque era mais bagunçado do que o Corinthians, né? E o Corinthians, mesmo mal nos últimos anos, era um pouco melhor do que o Vasco, né? Só você ver as últimas temporadas dos 2 times, né? E hoje não, hoje o Vasco é um time que, embora não seja bom, é melhor que o Corinthians. O Corinthians aí chegou no seu... já estava abaixo, mas a cada ano piora, né, cara? E aí é o time correndo com a bola no meio campo, com espaço, aí sai correndo e tropeça e toca errado no último minuto, aí o outro time pega o contra-ataque, sai correndo, erra também algo individual, é a mesma coisa e tal, e não acontece nada. E esse tipo de jogo me desespera, tá ligado, mano? Porque pelo menos quando algum dos times está fechadinho lá atrás, né, quer dizer que tá pelo menos organizado, né, bem treinado, né? O Corinthians e o Vasco estão longe disso, né, cara? Principalmente o Corinthians, né? O Corinthians você não sabe se é um time que vai atuar defensivamente ou atacando. O Corinthians só joga os jogos assim, que Deus nos proteja, né? Isso me dá agonia, mano.
me dá agonia porque não parece um time sério, parece um time de peladeiro, tá ligado, mano? Enfim, e não necessariamente culpa dos jogadores ou culpa do Larousse em si, mas de todo o contexto que chegou pra chegar no ambiente atual, né, cara? O Vasco teve seus momentos com chutes longe do gol, com chutes de perto ali, cabeçadas, né, que o Danelli pegou com tranquilidade. Tava me incomodando muito o espaço que o Corinthians estava dando pro Lucas Piton lá atrás esquerda. A gente conhece o Lucas Piton, ele não vai muito bem na defesa, mas ele vai muito bem no ataque, ele cruza bem, ele vai até a linha de fundo. E o Corinthians é assim contra qualquer adversário, né? O cara vai ameaçar cruzar, os caras, não, pode cruzar, vamos ver, né? Vamos ver, a defesa se garante e a gente toma gol, né? Não marca de perto, sabe? Não fecha o cruzamento. Isso desde a época do Fábio Santos, né, cara? Me incomoda muito, mano. Você joga contra qualquer time, o Corinthians não tem espaço nenhum, tá ligado, mano? Qualquer time minimamente bem treinado, né? Porque é um jogo competitivo, né? É um jogo que movimenta milhões. É um jogo estudado. É um jogo que tem treinamento, né? Não é a Vera, assim, né? Não é igual antigamente que você ia jogar contra time A ou time B e era uma completa surpresa porque você não conhecia o adversário. Você conhece, tem vídeos aí, você treina, você trabalha, né? Os caras deveriam, né? Estar fazendo isso. Enfim, o Corinthians também perdeu algumas chances, assim, tipo... Não é chance que vai pro melhor momento, mas sabe quando tem aquela situação 4 contra 3, uma boa enfiada de bola de algum jogador, e aí, sei lá, o Wesley vai toma uma decisão errada, o Bitu vai toma uma decisão errada, o Yuri Alberto, porra, ele só toma decisões erradas, né? O Coronado, talvez, o Coronado e o Bidon, talvez os caras mais lúcidos ali no time do Corinthians, e o resto muito abaixo, né? O resto totalmente perdido nas suas atribuições táticas ali no jogo, né, mano? Se tiveram alguma, né? Teve um chute do Bidu que passou perto, depois de um bate e rebate. E no final teve uma falta bem cobrada pelo Coronado, que o goleiro do Vasco fez uma boa defesa, foi buscar, né? E de resto, foi mais o Vasco no abafa ali, principalmente no final do tempo, né? Uma série de cruzamentos. Fiquei com medo de tomar um gol ali, porque o Corinthians é especialista em tomar gol em começo ou final de tempo, né? E principalmente de cruzamento, né? Mas enfim, acabou 0x0 a primeira etapa. Pro segundo tempo, cara, o Corinthians normal, né, cara? É o que eu falo aqui nos últimos pós-jogos, né? Se você pegar uma entrevista do Juliano ano passado, né, que tinha várias dele falando, né, que o Corinthians entrou desconcentrado no jogo, e colocar hoje aí, mesmo ele não estando mais no elenco, no time, né, no Corinthians, ainda vale, sabe? O Corinthians parece estar com uma doença aí, não sei, tipo, o pessoal atribuía totalmente aos medalhões, né? O Corinthians praticamente sem medalhão hoje no elenco, né? E principalmente hoje em campo, né? Então não é culpa de jogador velho, eu não sei, parece um tipo de doença ali nos jogadores que os caras parecem que tomaram muita água no vestiário, comeram uma feijoada, ou jogou muito videogame, sabe? Ou ele fica cansado, se você fica cansado mentalmente tomando decisão atrasada, né? E o Corinthians, ele não, sempre entra desligado, mano. Sempre parece que, beleza, a gente conseguiu entrar, jogar direitinho no primeiro tempo ali, né? Sem sofrer muito. Vamos dar uma relaxada, né, no segundo tempo, né? É o visível no gol do Lucas Piton, mano. Por exemplo, eu gosto do Romero, sou fã do Romero, é um dos meus ídolos no Corinthians, né? Mas, cara, a falta de pegada ali no Piton foi foda, né, mano? É um negócio assim que eu não aceito, mano. Um cara entrou do jeito que entrou na área. Primeiro, né? O cara que lança a bola tá com muito espaço, mano, no meio campo pra frente do Corinthians. Ninguém vai dar o combate no cara. Aí o cara lança, né, dá aquela fatiada, assim, né, com muito espaço. O Piton consegue dominar. O Romero tenta não fazer a falta, né? Sai da jogada. Pô, o Romero ele é pago pra acompanhar a lateral, mano. Principalmente o Lucas Piton, que é uma das armas do Vasco no jogo, mano. Você não tem o Romero em campo pra fazer uma puta jogada elaborada no ataque, sair driblando todo mundo. Não, você tem o Romero pra fechar espaço, tá ligado? Senão ele não tem utilidade. Ele não consegue, mano. Aí fica foda. Aí, tipo, toda hora parece que o Corinthians tá com as calças na mão, né? Tipo, o Corinthians tava na defesa quando o cara do Vasco faz o lançamento. Aí tá o Mateuzinho voltando. Tipo, tá voltando da onde, mano? Sabe? É absurdo, mano, a sequência de fatos, né? Aí o Donelli não consegue pegar o chute, né, cara? Enfim, do Lucas Piton, que bateu forte, bateu cruzado. Nem sei se foi culpa dele. Mas enfim, poderia ter pego. E não conseguiu, né, cara? O chute foi cruzado, foi forte. E, enfim, né? Vasco 1x0, né? Mais uma vez o Corinthians atrás do placar, mais uma vez no começo de jogo, né, cara? E aí já sabia que ia dar ruim, né? Porque o Corinthians se desespera, o Corinthians, ele... Enfim,
sei lá, né? Não tem nada, né, praticamente, né? E... E aí você não sabe se vai conseguir empatar, né? Porque com o que tá em campo, você julga que já é uma das melhores formações ali possíveis no atual elenco. Talvez o Pedro Henrique poderia ter mais chance ali com as opções que tinha no banco de reservas. Talvez. E aí o Larúcia começa a fazer as substituições, né? Tira o Raniel e coloca o Rian, tira o Yuri Alberto. Quer dizer, tira o Raniel e bota o Rian, tira o Yuri Alberto e coloca o Pedro Raul, né? Pra tentar, de alguma forma, mudar o jogo, enfim, mudar o ânimo dos jogadores, mas... O Corinthians até que teve um período de pressão ali no Vasco, uma série de cruzamentos, né? Depois entrou o Matheus Araújo no Bidon, Giovani no Wesley, Pedro Henrique no Romero. Me lembrou muito o jogo Corinthians e Vitória, né? Que, assim, o Corinthians estava na frente do Vitória e não conseguia nem se manter de forma defensiva e nem matar o jogo, né? Foi a mesma coisa com Vasco e Corinthians, né? O Vasco estava na frente do placar e não conseguia também segurar a bola lá na frente e nem se fechar totalmente, né? Porque, de novo, são equipes limitadas, né? Então o Corinthians ainda parecia vivo no jogo, sei lá, ia sobrar alguma bola ali, um rebate, sobrar e o Corinthians ia fazer o gol. Pelo menos eu tava com essa esperança, né? Aí no final do jogo, o Vasco, nos acréscimos, o Vasco conseguiu matar com cera, bem executada ali, o que não tinha conseguido fazer durante o segundo tempo, quando estava na frente. E aí o Vasco teve uma falta na casa dos 50 já. O cara bateu bem, o Donelli não conseguiu chegar. Foi uma falta muito parecida com a que o Coronado chutou no primeiro tempo, né, da mesma distância. A diferença foi os pés, né? O cara que bateu do Vasco é canhoto, então a bola foi saindo, né, e entrou forte no canto, né? E o do Coronado a bola foi entrando, né, por bater de perna direita, né, cara? Mas eu acho que dava pro Donelli ter pego, tá, cara? E assim, não é uma crítica pro Matheus. Na verdade né? Mas assim, não vou botar a culpa no Donelli em si, tá ligado? Eu acho que o Donelli, às vezes, ele salta muito rápido, tá ligado? Tipo, ele tá parado assim, aí ele salta pra tentar dar a ponte. E nesse caso a bola tava descendo, ele tava caindo também, tá ligado? Se você for ver, geralmente goleiros assim mais conceituados, né? Ele caminha bastante pro lado pra talvez só no final ele pular em último recurso, né? Mas a chave ali é você tentar, tipo, se movimentar antes de pé, né? Porque no ar você vai cair, né? Enfim, não sou goleiro, né? Mas ali, pra mim, ficou claro, né? O Donelli já demonstrou em outras defesas que ele pratica, que às vezes ele tá no ar já pra fazer a defesa, né? Fica bastante bonito, mas não muito eficiente, né, cara? Mas assim, a gente perdeu o Cássio, a gente perdeu o Carlos Miguel. Eu acho o Matheus Donelli um goleiro baixinho. Eu, preferencialmente, não gosto de goleiro baixo, né? Eu acho que o cara tem que ser muito bom, né? Quando ele é um goleiro baixo. E quando é um goleiro alto, né? Eu acho que só a natureza do cara já ajuda um pouco em algumas situações, né, cara? Embora no primeiro gol, não sei se a altura tivesse ajudado o Matheus Donelli, né? Enfim, Vasco 2, Corinthians 0, né, cara? O Vasco aí conseguindo se libertar ali da zona de rebaixamento. Eu abri acho que 6 pro Corinthians, né? Ou 8 pontos, sei lá, tá com 20, né? E o Corinthians ali na penumbra, né, cara? Abre a janela hoje, né, ou ontem, sei lá, 10 ou 9 ou 11, aí vamos ver se chegam alguns reforços, né? Falaram da chegada do Balotelli, né? Do cara do time da Dinamarca lá, o Charles, o Alex Santana também parece estar fechado, e o goleiro Hugo Souza, né? Vamos ver aí como é que o Corinthians se reorganiza aí para essa segunda parte do Campeonato Brasileiro, né? Embora não tenha dado o segundo turno ainda, e que bom, né? Que dá tempo pra gente tentar se salvar. O Corinthians, ele inicia agora com novos reforços, né? Eu espero, né? Que cheguem os reforços aí, porque o Corinthians precisa. E também o Ramon Dias aí, um técnico, né? Que a gente tá sem os últimos 3 jogos, né? Inadmissível o Corinthians nessa situação, né? Falar dos jogadores. O Larúcia, pô, acho que ele escalou o time que dava pra começar o jogo, mano. Não dá pra você cobrar muito o Larúcia também, né? O cara parece um maluco do TI. E também ele era do Sub-17, né, cara? É complicado também você cobrar muito dele, né, mano? Enfim, era o que dava pra fazer o Larúcia ali, né, mano?
O Donelli, cara, dava pra ele pegar o chute do Piton? Acho que dava, mano. Acho que dava. Foi um chute forte ali. Eu nem boto tanta culpa nele no primeiro gol, sabe? Embora acho que pra maioria vai botar a culpa nele. O segundo gol com certeza dava pra pegar, tá ligado? Até porque teve um lance parecido, um case, né? No primeiro tempo, né? Já reclamei sobre o Donelli. Não fez um bom jogo, né? Quando foi exigido, deu pra trás, né? O Mateuzinho, partida mais uma vez ruim do Mateuzinho, né, cara? Muito erro de passe, muita decisão errada tomada, né? Enfim, a dupla de zagueiros do Corinthians é sempre um perigo ali, né, mano? Nossa, cara, às vezes, tipo, que nem no primeiro tempo. No primeiro tempo o Corinthians até que tava numa situação ok ali também, né? E o Corinthians com a bola de boa na defesa, aí alguém tenta dar um passe forçado, tipo, sei lá, o Félix Torres ou o Kaká, e bota tudo a perder, né, mano? Enfim, do nada, né? O Matheus Bidu. Tem gente que prefere o Bidu do que o Hugo, né? Eu acho que eles ofertam coisas diferentes, né? Por exemplo, o Bidu, ele é mais efetivo no jogo, né? Porque ele tem mais participações no campo de ataque, né? Às vezes ele consegue realmente fazer uma boa jogada, né? O Hugo, quando ele vai bem, é quando ele não compromete. O Hugo não consegue mudar o jogo, né? Porém, o Bidu oferta mais espaço do seu lado, né? Às vezes ele toma decisões mais arriscadas e perde a bola. Enfim. Mas assim, longe de ser culpa do Bidu também hoje, tá? Mal também, né? O Raniel apagado. O Corinthians parece que tá ficando cada vez mais frouxo, né? Isso é indício de time mal treinado. Que as valências do time como o Raniel, por exemplo, você não consegue mais ver roubando bola ali, né? Embora sempre dê um carrinho ou outro, não parece ser efetivas, né? O Breno Bidon, um dos caras mais lúcidos, né? Acertou uma série de passes interessantes, principalmente na primeira etapa, né? Pra colocar o Corinthians em jogo em boas situações, mas ninguém aproveitou. Mesma coisa do Coronado, que foi um dos poucos que não desistiu do jogo ali, correu os 90 minutos, né? Enquanto ele ficou em campo o jogo todo, né? Ficou. Acho que foi o melhor em campo por parte do Corinthians, né, cara? Os pontas, nossa, horríveis, né? Tanto o Romero quanto o Wesley, quanto o Yuri Alberto também no ataque. Ninguém participou muito, ninguém ajudou muito, ninguém teve decisão acertada, ajudaram um pouco na defesa também. Enfim, partida deprimente do ataque do Corinthians, né? Os caras que entraram, o Rian, cara, não dá pra botar culpa no Rian, né? Entrou numa furada ali, né? O cara não tem chance quando tem nessas roubadas. O Pedro Raul dificilmente iria agregar em alguma coisa, né? O Corinthians coloca ele, não cruza muita bola na área, é engraçado, né? Ele também não ajuda muito a contribuir com a partida, né? O Matheus Araújo nem vi ele pegando na bola, nem o Giovani. O Pedro Henrique ainda tentou ali. O Pedro Henrique tem um estilo mais destemido. Não entendo porque ele não é titular, não sei se é condição física. Eu acho o Pedro Henrique hoje melhor que o Romero. Mas enfim, né? É isso, pessoal. Por mim, o jogo contra o Criciúma já seria amanhã, mano. A vontade de ajudar esse time é gigante, né? A gente fica triste, fica com medo. Mas a gente, como fiel torcedor, né? Torcedor do Corinthians, que tem caráter, coragem, o que não pode faltar é a vontade de ajudar o timão, né, cara? Mas, enfim, confesso que vai ser bom pra nossa sanidade mental uma semana sem Corinthians, né? É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians.